Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom, agora com mais energia, com mais emoção. Que felicidade estar aqui novamente no Pequeninos, que de pequeninos não tem nada, né? E tive aqui no final de semana que se passou, no domingo, com jovens. Foi um momento assim, super legal. Talvez muitos de vocês tenham visto as postagens. E foi assim, um momento ímpar, que a energia da casa foi bem diferente, e que a gente pôde trazer alguns ensinamentos que esses jovens vão encontrar e que encontram na vida deles diariamente. Então, assim, eu acho que foi extremamente proveitoso, e eu agradeço o Pequeninos a oportunidade pelo trabalho, né? E de todos os mentores que estão aqui, porque a gente traz essa mensagem buscando também mostrar a vida real, o que a gente vive hoje, né? O que o Evangelho nos mostra, o que sermos seres humanos melhores, o que isso pode afetar nesse mundo que a gente vive hoje. E para dar continuidade, voltamos aí na série Vida, agora com capítulo 3, Cooperação, tá? E aí a gente já se depara aí com essa foto maravilhosa, o cara tentando saltar, e ele está acorrentado aí com uma grande bola de ferro que não deixa ele fazer o grande salto que eu diria das conquistas. Então a gente vai conversar um pouco. Ele é inspirado no livro Pensamento e Vida, mas a gente traz aqui buscando desmistificar muitos termos, buscando trazer para os dias atuais. Esse é o objetivo. E para isso, como toda série, eu tinha que trazer um pouquinho do capítulo anterior para vocês se lembrarem onde é que nós estamos. No capítulo anterior, nós falávamos sobre vontade. E a gente viu que vontade é perseverante, é duradoura, é racional, é uma força que acende a um objetivo, é algo que nasce no espírito, é lúcida e é consciente. A gente viu também que essa vontade, ela é ligada, ela é o fruto do pensamento, e ela é uma energia que nos move, e que ela está também no campo vibracional mais alto que cada um de nós temos, e que os indianos chamam de Atma. Não sei se vocês se lembram. Então, a vontade é algo muito maior do que simplesmente o desejo. É a nossa eletricidade. É a eletricidade do pensamento que faz a gente se locomover e faz cada um de nós criar na atual existência. A gente viu também que para a gente escalar em busca de um objetivo, a gente precisava de quê? A gente precisava de ritmo. E tudo na vida tem que ter ritmo. O coração, ele bate com ritmo, a gente trabalha com ritmo, e para se ter ritmo, a gente tem que ter perseverança. Ou seja, a gente não pode desistir no primeiro degrau que a gente encontra. A gente precisa ter continuidade em tudo que a gente vai buscar fazer para a gente poder chegar no objetivo. E para a gente ter ritmo, a gente tem que também ter constância. E a constância está muito ligada ao propósito. Então, assim, se você tem perseverança, se você continua e se você sabe para onde você quer ir, você vai chegar no seu objetivo. E a vontade está muito ligada a isso, né? Então, o nosso objetivo a gente viu também que não está definido em desejos pequenos. Está definido em coisas grandes, em objetivos grandiosos e que estão muito ligados ao que cada um de nós pretende ser na vida, no futuro, ou que a gente busca no hoje. Ser uma pessoa mais caridosa, ser uma pessoa mais paciente. E a gente viu que mesmo nessa escalada, se a gente tiver dificuldade, mas se a gente focar no objetivo, a gente vai chegar lá. E o Emmanuel, ele traz muito essa vinculação da vontade no terceiro capítulo de Cooperação, criando um link com isso. Então, no Pensamento e Vida, no capítulo Cooperação, ele faz uma ligação entre
o que é a cooperação e o que é uma empresa, né? Uma entidade empresarial. E ele começa dizendo o seguinte: para que alguém dirija com êxito e eficiência uma empresa importante, não lhe basta a nomeação para o cargo. Ou seja, não adianta ter o título. Existem outras coisas que a gente tem que entender que para a pessoa gerir uma empresa, ela precisa ter. Exige-lhes um conjunto de qualidades superiores para que se abra, se consolide e se prospere. Ou seja, para dirigir uma empresa precisa ter competência. A pessoa precisa conhecer da matéria que está trabalhando naquela empresa para poder ele conseguir dirigir. E na vida da gente é diferente? Claro que não. Esse paralelismo que ele cria entre o que é uma empresa e o que é a vida da gente nos faz pensar que na nossa vida, se a gente parar para prestar atenção, a gente vive como se fosse uma empresa e que a gente precisa ter um conjunto de qualidades para que a gente consiga fazer com que a nossa empresa chamada eu, consiga prosperar. Ele também diz, não apenas autoridade, mas direção com discernimento. Ou seja, não adianta você, como pai, por exemplo, simplesmente só ter autoridade. Você precisa saber para onde ir e por que ir naquele caminho. Porque se você não sabe como orientar. Então, ele continua dizendo que não só teoria e cultura, mas virtude e juízo claro de proporções. E isso, pessoal, é sabedoria. Então, para gerir uma empresa, se precisa de competência, se precisa de sabedoria, se precisa discernir o melhor caminho, na vida da gente também é assim. E ele continua: quem governa emitirá forças de justiça e bondade, trabalho e disciplina para atingir os objetivos da tarefa em que foi situado. Quando o poder é intemperante, ou seja, sem tempero, de qualquer jeito, sofre o povo, a intranquilidade e a mazorca aparece. Ou seja, quando você não tempera esse poder dentro da sua casa, quando você não tempera dentro de uma instituição, a bagunça vai reinar. E quando a inteligência não possui o timão do caráter, ou seja, o timão, todo mundo lembra, que é o que governa o barco. Se você não tiver o caráter sadio, você vai espalhar miséria e crueldade em qualquer instituição que você tiver. Seja ela no lar, seja ela num centro espírita, seja ela numa empresa. E ele continua: no mundo íntimo, a vontade, e aí ele já traz o link com a vontade, dizendo que é o capitão que não pode relaxar no mistério, no imprescindível que lhe é devido. Ou seja, sem o capitão que é a vontade, a gente não consegue tocar esse barco. A gente não consegue viver. E assim como o administrador de um serviço reclama a ajuda de assessores corretos, a vontade não prescindirá da ponderação e da lógica, conselheiros respeitáveis na chefia das decisões. E aí ele conclama que para gerir uma empresa, para gerir uma organização, para que não gerir a nossa vida, a gente vai precisar de assessores. A gente vai precisar da ajuda de outras pessoas. E aí ele coloca de uma forma muito importante que a ponderação, a lógica, as pessoas certas têm que estar colocadas nas posições corretas em cada estágio da nossa vida. E se vocês pararem e observarem que na vida da gente, a gente teve um professor que nos orientou, a gente teve um chefe que conseguiu nos nortear, a gente teve um amigo que soube nos aconselhar. Então essas pessoas sempre passaram e, no entanto, sempre urge esse senso de cooperação que se é chamado a sustentar os nossos impulsos. Então, essa cooperação que se forma na nossa vida, através das pessoas, através de nós mesmos, faz toda a diferença para o nosso crescimento. E isso a gente pode denominar
que é a governança das atitudes. Então, tudo isso a gente pode concluir que se a gente governa as nossas atitudes, a gente vai conseguir ter êxito. E ele finaliza, trazendo aqui as melhores partes, que a cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. Ou seja, quando isso acontece de forma espontânea e não obrigatória, isso é o melhor ingrediente para que a ordem possa se estabelecer na nossa vida. Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente. Ou seja, em cada serviço, a gente vai ter as necessidades que estão na frente e que a gente precisa atender. A cooperação é obedecer para que essas necessidades sejam atendidas e que o socorro ele aconteça frente às privações da retaguarda. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que normalmente, para a gente ter o atendimento na cooperação, muitas vezes a retaguarda, o que está atrás, está precisando de ajuda. Porque todo trabalho que se forma, ele não é perfeito. Como um trabalho aqui da casa, ele precisa da ajuda das outras pessoas, ele precisa da colaboração, e a gente tem que prestar atenção, que a nossa retaguarda, ela necessita de socorro, para que a gente possa cooperar junto. Então, quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos de evolução. O Emmanuel, ele finaliza o capítulo desse modo. E aqui a gente vai trazer um desafio, que é alterar o nosso panorama exterior para que a gente possa cooperar com o interior. Quando a gente começou a falar de vontade, a gente só falava da parte interna, do que existe dentro de cada um de nós. O desafio aqui é a gente mudar esse paradigma. É olhar também para o que acontece fora. E aí eu sei que a linguagem que Emmanuel traz é uma linguagem muito trabalhosa, e aqui está o desafio da gente trazer isso para a nossa vida. Porque quando a gente pensa em cooperação, de um modo geral, a gente vai lá no dicionário, o que é que a gente encontra? A gente encontra que cooperação é prestação de auxílio para um fim comum. É colaboração com a sociedade. Ou seja, toda vida que eu estou colaborando com a sociedade, eu estou cooperando. Só que aí a gente se depara com a seguinte questão. Sempre que estamos rodeados de pessoas, estamos em cooperação? O que é que vocês acham, olhando essa foto? Claro que não, né, pessoal? Existem momentos, e essa foto é bem clara, que às vezes nós estamos rodeados de pessoas e nós estamos isolados. Nós não estamos em cooperação. E às vezes nós estamos sozinhos e nós podemos estar em cooperação. Como? Às vezes a gente está na casa da gente está fazendo uma prece, a gente está vibrando pelo outro, e a gente está cooperando. E a gente vai ver que cooperar, para se cooperar com a sociedade, para se cooperar de um modo maior, com um sentimento de solidariedade, é um espírito que nasce muito mais dentro primeiro de você, para depois você externar para o próximo. Então, com essa foto a gente já vê que nem sempre estar com todo mundo quer dizer que a gente está cooperando. E às vezes sozinho também você pode ou não pode estar cooperando. Depende de como você está sintonizado. Então, para a gente estar cooperando, a gente precisa estar com a nossa atitude consciente e o sentimento de agir de maneira nobre e solidária. Então a gente vê aqui nessa foto o pessoal querendo aí pegar a maçã do pé. As pessoas se reúnem e cada um vai apoiando o outro com consciência de como pegar aquela maçã, buscando entender o que cada um pode, o que cada um aguenta, para que a maçã e o objetivo seja conquistado. A grande questão disso tudo, pessoal, é que nós temos um ego. Então,
o convite é que a gente enfraqueça o nosso ego, para que a gente possa construir o que a gente chama de um altruísmo legítimo. Esse sentimento de ajudar o outro, esse sentimento de fazer pelo outro. Porque quando a gente só olha para nós mesmos, é muito difícil a gente ter uma atitude de cooperação. Então, quando a gente pensa em cooperação, a gente está pensando que a gente precisa desconstruir o nosso ego, tirar essas nossas facetas, deixar de pensar só na gente, a gente trabalhar na nossa vaidade, e a gente tem que lembrar uma frase que eu achei muito interessante por esses dias, que falava o seguinte: a vaidade é uma dama tão espaçosa que não deixa espaço para ninguém. Olha que frase maravilhosa. Se a vaidade ela é tão forte, você não consegue ter ninguém na sua vida. Você não consegue, por exemplo, ter amigos. Porque você é tão vaidoso que você só gosta de você. Tudo que os outros fazem não está bom. Tudo que os outros falam não está bom. Então, a pergunta é: como uma pessoa que tem um ego muito exacerbado, uma vaidade também exacerbada, ele vai ter uma atitude de cooperação? Dificilmente. Então, ele precisa trabalhar esse ego, precisa trabalhar essa vaidade. E a gente faz isso como na doutrina? A gente faz isso utilizando um recurso que a gente sempre fala, que é a nossa reforma moral, a nossa reforma íntima. E que ela pode começar pelo interior, através do pensamento. A gente viu nos capítulos anteriores que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, e que o pensamento faz com que a gente possa transformar a nossa realidade. E aí eu pergunto para vocês: será que só mudando o pensamento a gente pode mudar? Vocês já viram alguém que muda sem mudar o pensamento? Eu digo para vocês que o nosso comportamento exterior pode também provocar mudanças na nossa vida. Por exemplo, imaginem uma pessoa que, por motivos de força maior, foi internada numa clínica de reabilitação de droga. E ali ela parou de usar a droga, parou de consumir a maconha, parou de usar o crack. Vocês acham que com essa mudança forçada, ela teve uma mudança de comportamento? Porque o meio exterior obrigou ela. Mas vocês acham que nesse primeiro momento, ela já conseguiu mudar o interior, o pensamento dela? Não. Pensem naquele cara que nunca teve tempo para malhar, nunca se preocupou com alimentação, e quando perguntava: não vai para a academia? Eu não tenho tempo. E que ele infarta. 6 horas da manhã, onde é que ele está? Na esteira. Porque tempo é uma questão de prioridade. A pergunta é: será que esse cara que está na esteira e que começou a treinar hoje, e que teve uma mudança de comportamento, ele já mudou o seu interior? Será? Pois é. Uma coisa marca mais externa. Se ele mudar o pensamento dele, ele vai dar o primeiro passo. É interessante, mas a gente observa, e o convite aqui é que muitas coisas da nossa vida, eu pelo menos me lembro de muitas situações que eu precisei mudar a forma de agir, e que eu nem pensei, porque o meio fez com que
eu fosse obrigado a me transformar. E aí faz todo sentido quando você fala que, tudo bem, teve um pensamento que você diz assim, poxa, eu fui para a esteira porque eu tive medo. E eu pensei nisso. Mas aqui a gente está pensando num pensamento mais com cara de vontade. Com pensamento, com energia de dizer assim, ó, eu vou mudar, eu vou me transformar. E normalmente, às vezes, a gente não tem nem essa vontade. A gente vai por quê? Porque a gente tem medo. Porque a gente é forçado. Porque a gente foi obrigado a fazer aquilo. Faz sentido? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que aquele cara que decidiu, por exemplo, parar de usar droga, ou aquele cara que resolveu parar de usar álcool, ou que ele resolveu mudar porque o meio externo ou alguma situação obrigou a ele não consegue do dia para a noite mudar o seu interior. O que acontece é que, pelo comportamento, a gente também consegue mudar esse interior. Ou vocês nunca conheceram alguém que, por um problema de saúde, a pessoa começou a ter uma alimentação mais saudável, começou a ter um hábito mais saudável de caminhada, e depois de alguns anos, hoje, ela defende uma bandeira do que é se alimentar de forma saudável, de que é ser uma pessoa que deve praticar exercícios, mas ela precisou de anos para que ela realmente mudasse o interior. Quer ver uma situação interessante? Uma pessoa que está passando por um problema, ela está sendo obsediada. E às vezes ela é trago pela família, às vezes precisa de uma intervenção no centro e tal. Será que ela mudou realmente o pensamento dela? Quantas pessoas chegam em socorro nos centros, nas igrejas e vivem em recaída? Porque elas não conseguiram transformar isso aqui. Às vezes, elas foram forçadas em mudar o comportamento, porque a sociedade pediu, porque elas não aguentavam a dor. Mas elas caíam, ou quando elas viam que mudar o comportamento era uma coisa legal, elas começaram a pensar assim, poxa, eu tenho que pensar realmente diferente. Fazer aquilo me faz bem. Então, o que eu quero dizer nesse slide é que a gente pode se transformar e se reformar pelo interior, pelo pensamento. Mas o comportamento que é o externo, muitas vezes também nos ajuda a que ao longo dos anos a gente possa perceber que aquelas atitudes que a gente está sendo obrigado, por algum motivo de fazer, podem mudar a nossa realidade interna. Tá? Então, quando a gente pensa em vontade, a gente pensa que ela gera a cooperação. Ou seja, a cooperação ela é fruto de uma vontade bem dirigida. Para que você coopere, você precisa ter vontade. E aqui, a ideia dessa foto é trazer um paralelismo aonde cooperação é o quê? É manifestação externa. Vontade é potência da alma, é característica interior. Vontade é o quê? É energia. É como se a gente fosse comparar que para ligar vamos imaginar um liquidificador, que eu acho que é mais interessante a analogia. Imagine que para ligar um liquidificador, a energia elétrica é a vontade. Ela está dentro da rede. O motor que gira, que faz bater a vitamina, que faz bater o suco, é o quê? É a cooperação. É a manifestação externa. É o movimento. É o fazer. Então, cooperação é filha direta da vontade. Quando você age com vontade, você coopera. Vontade é recurso de pensamento. Ele está na alma, ele está no espírito cravado. Cooperação é comportamento, é conduta.
Vontade é característica intrapsíquica. Está dentro da nossa cabeça. Está dentro do nosso eu, que aqui a gente pode chamar desse corpo mental onde o espírito está alocado. Cooperação é execução, é obra. Vontade é pertencer ao universo subjetivo do ser. Ou seja, a minha vontade ela é diferente da sua vontade, que é diferente da vontade da minha esposa, que é diferente das vontades das outras esposas. Ele é de cada um. Dificilmente uma pessoa vai ter a mesma vontade que a outra. As percepções são diferentes. Já a cooperação, a gente precisa de interagir com pessoas. Então, aqui é para trazer um paralelo bem definido entre os dois capítulos. Capítulo 2, vontade, nós estamos falando de energia. Cooperação, nós estamos falando de ação, de obra, de fazer pelo outro, de eliminar o ego, de baixar a vaidade, de começar a trabalhar pelo outro de forma genuína, de forma altruísta, de forma verdadeira. E aí, quando a gente fala de cooperação, a gente fala que a gente precisa interagir com pessoas. Qual o plano de Deus para que a gente possa trabalhar nessa obra? Interessante que essa foto ela foi criada com a inteligência artificial. E a frase do nosso Raul Teixeira, quando diz que a família é o laboratório, se não o cadinho de provas de nossa expiação. O cadinho é nada mais do que esse vaso aqui, que está ao fogo, e que todas as nossas dificuldades são colocadas numa prova, num corpo de prova. E é lá na nossa família, o lugar onde a gente se mostra verdadeiramente. É lá onde a gente tem a possibilidade de se melhorar como ser humano. Porque lá a galera conhece a gente. No trabalho a gente veste uma máscara. Mas em casa o pessoal sabe o quanto a gente é impaciente, o quanto a gente tem os nossos defeitos. E trazendo também um segundo slide, que a gente usou inclusive numa palestra que a gente deu sobre família, o seu Monteiro, lá do JEP, lá de Fortaleza, ele sempre falava que o espírito evolui quando casa. Porque quando casa, meu amigo, o negócio é diferente. É ou não é? Acaba quando é solteiro. Agora, quando ele arranja uma esposa, ali um par para resolver criar um lar, aí o negócio começa a mudar. E quando os filhos chegam, mais ainda a gente precisa evoluir para que a gente possa conseguir baixar o nosso ego, baixar a nossa vaidade, para que a gente possa, começando na família, começar a trabalhar esse espírito de cooperação. Então isso é bem interessante, porque às vezes a gente pensa em cooperar e já pensa assim, não, vou cooperar, ele quer falar, tem que fazer um trabalho social, tá na sociedade, vou fazer um trabalho lá no centro. E a gente esquece que começa com a gente. Porque se nós não começarmos eliminando toda essa carga, essas vicissitudes que a gente carrega, dificilmente a gente vai conseguir fazer isso de forma plena. E a família vai ser esse laboratório, vai ser esse espaço que a gente começa a praticar essa cooperação. É dentro do lar. E a gente começa a expandir isso dentro dos outros locais. E a gente não pode deixar de falar da cooperação na vida espiritual. Afinal de contas, Deus age a todo momento em nosso favor. Os amigos espirituais estão a cada momento nos ajudando, cooperando, fazendo um trabalho magnífico para que cada um de nós consiga ter sucesso na vida. A própria Joana fala que muitos dos nossos mentores, dos nossos espíritos amigos, foram nossos fiadores nessa encarnação.
Disseram assim, rapaz, mano, vai lá, ele é um cara legal, vai dar certo dessa vez. Então, assim, ela botava, eles botaram ali o nome, disseram, não, deixa ele ir que vai dar certo, que ele vai melhorar. Ele vai trabalhar lá no centro, ele vai fazer um trabalho com as crianças, e ele vai fazer diferente. Então, nós temos uma rede de apoio muito forte. E eu queria aproveitar esse momento para contar para vocês uma história que talvez alguns já conheçam, mas que eu acho tão bonita e que me toca de uma forma tão especial que eu resolvi compartilhar com vocês. Essa história é contada pelo Rossandro Klinger, que é um psicólogo, um palestrante espírita, e ele conta a história de um amigo dele que ele conheceu, que foi em Uberaba conversar com o Chico, e ele já estava num estágio de câncer muito terminal. Já estava num estágio assim, já muito final. E ele chegou lá e disse, Chico, eu vim me despedir. Eu sei que nós devemos ser fortes, devemos entender que a doença nos vai nos tomar esse corpo, e eu vim aqui me despedir. Chico olhou para ele e disse, meu filho, mas você já falou com Deus? Você já falou para Ele que não quer ir agora? Que quer ficar bom? Ah, Chico, já não falo mais. Pois, meu filho, não desista. Permaneça aqui até o final. E assim ele o fez. Saiu de lá, procurou uma promoção, ele era de Recife, procurou uma promoção de passagem aérea para fazer Recife, Rio de Janeiro, e resolveu ir lá no Centro Espírita do Frei Luiz. Talvez alguns de vocês devam conhecer. É um centro que trabalha com curas espirituais. E assim ele foi. Pegou uma mochila, já estava bem magro, já não dava para levar tanta coisa, porque ia ser um bate e volta. Foi até lá. Quando ele estava saindo do hotel para pegar o táxi, ele já vinha passando por várias sessões de quimioterapia, ele sentiu uma dor na barriga, quando olhou para a calça estava toda suja. Ele teve uma disenteria ali mesmo e sujou toda a calça. E ele falou, meu Deus, Senhor, de forma bem objetiva, me ajude. Nesse momento, uma moça que estava saindo da lavanderia, vendo a cena, chegou para ele e disse, moço, eu estou vendo você nessa situação, eu estou vindo da lavanderia e meu esposo tem mais ou menos seu tamanho. Pega uma calça. Ele pegou a calça, trocou a calça, entrou no táxi e se dirigiu para o Lar Frei Luiz. Quem conhece o Rio sabe que o Rio tem muito engarrafamento. E ele, poxa, não vou conseguir, não vou chegar a tempo. O taxista, olhando e escutando aquilo tudo, pergunta, para onde você está indo? Eu estou indo para o lado de Frei Luiz. Eu sei um atalho. Pegou. Chegou rapidamente no lado de Frei Luiz. Assim que ele chegou, a última senha tinha sido distribuída. Ele olhou para o alto e disse, meu Deus, o Senhor já me ajudou com a calça, me colocou num taxista que conhecia o caminho, não é agora que eu não vou ser atendido por causa de uma senha. E ele ficou ali, esperando. Daqui a pouco, um telefone toca, uma moça que estava na fila atende, e diz, eu estou aqui na fila, estou aqui para ser atendido, eu já peguei minha senha aqui do atendimento. Ele diz, não, você tem que vir em casa. Mas eu não posso sair. Não, mas é urgente. A moça desliga o telefone, pega a senha, entrega na mão dele e diz, eu vou ter que ir, moço, pode ficar com a minha senha. Ele pega a senha, pouco tempo depois ele entra na sala de passe, está aquela luzinha azul, ele deita na maca, o mentor chega para ele e diz, boa tarde, meu filho, você gostou da objetividade de Deus? Nem nós conseguimos imaginar o quanto Deus moveu para que você chegasse aqui hoje.
Então, essa reflexão nos mostra o quanto Deus move em direção ao nosso auxílio, à nossa cooperação. Não precisa dizer que ele desabou em choro, desabou em emoção. E assim, na nossa vida, é da mesma forma. Muitas vezes a gente não percebe, mas Deus está a todo momento falando conosco. Muitas vezes de forma extremamente objetiva. A gente que não percebe. Então que possamos, nessa semana festiva, uma semana que relembra a Páscoa, que relembra dentro da Igreja Católica, o sábado de Aleluia, enfim, que os nossos irmãos celebram de um outro modo, mas que muitos de nós sabem o quanto é especial enxergar esse momento simbólico, que a gente possa ter em mente que a gente tem um Deus maravilhoso, que mandou Jesus, e que Ele está extremamente próximo da gente. Basta a gente falar com Ele. E eu concluo perguntando, você tem falado com Deus? Você tem pedido a Ele para te ajudar? Você tem parado e dito, meu Senhor, me ajuda. Eu sei que você está perto de mim porque Ele assim o está. Desejo a vocês um bom restinho aí de Semana Santa. Fiquem com Jesus, que assim seja.